junto com a minha irmã. Eu, doutora Fernanda Bá, sou advogada. Nós fazemos o Doutoras Respondem e hoje o assunto é sobre inveja. Muito bem. Vixe, estamos só um minutinho aqui. Só colocando o nome aqui no Facebook. E é isso, tema forte, né? Muito bem. E a gente sente saudade de vocês quando a gente não tá na live, vocês não têm noção. Isso mesmo. E também 3, 2, 1, começando o nosso no Facebook. Olá. Boa noite. Telas para Tudo. todos os lados aqui no Doutoras Respondem. Né? Começamos a semana. E antes da gente entrar no nosso tema inveja, vocês já prestaram atenção aí nas nossas redes sociais que nós temos um videozinho com todos os temas da semana. Muito bem, calendário posto. Pois então, ó. Então prestem atenção, se programem, mandem pra gente. Pode até colocar no post lá, mesmo que a gente colocou do videozinho, com todos os temas das nossas lives, as sugestões de vocês, o que vocês gostariam que nós abordássemos em determinados temas daqueles. Olha, a lista da é nossa tão agenda. grande que a gente precisou selecionar para essa semana, de tanta coisa legal que tem aqui para a gente trazer. E vocês não têm ideia que para a próxima semana nós já temos vários assuntos interessantes. Estaremos tendo convidados aqui. Não vou dar spoiler, prometo que não vou dar. Ótimo. Então, inveja, o que é inveja, Fê? A inveja é olho gordo, não é? Olho gordo. Olho gordo. Bora lá falar sobre inveja? Bora lá falar sobre inveja. Então, inveja é o desejo de ter aquilo que o outro tem, seja de bem, seja de conquista, seja de personalidade. Ai, mas é que coisa mais chata esse lance de você querer dos outros aquilo que não é seu, né? Se ele sabe fazer alguma coisa e você quer também fazer, existe a inveja. Gostaria muito de saber falar, sei lá, mandarim? Fala um pouquinho de mandarim. Gostaria de falar alguma outra. Eu gostaria de falar italiano, mas não parlo, então fico só no parlo mesmo. Eu fico ouvindo quando alguém fala e fico feliz aí de ouvir essa língua, esse idioma maravilhoso. Gostaria de ter a vida que o outro tem. Por exemplo, o carro. Então, um carro conversível, passar com casa na praia e aí um deck para chegar no final do dia. Mas é fácil a gente ficar olhando a grama dos outros, né? Sempre é mais verdinha do que a sua graminha. Como é que foi para aquela pessoa conquistar aquilo lá? Bem material. Ninguém sabe. Os pulos que os outros deram para chegar até aquela conquista material ou até aquela habilidade de pintura, por exemplo. Eu não nasci pintando. Tem gente que pinta melhor do que eu. Eu posso pintar melhor do que muita gente. Pode. Tem gente que faz desenhos maravilhosos, caricaturas. Não é a minha habilidade. Poderia ser super invejosa de querer ter. Gente, aquela que habilidade. Isso? Você sabe que na minha profissão, eu não acredito, eu juro pra você que eu vou pensar que não sejam invejosos, mas que as pessoas, elas acabem fazendo isso daí, essas ações ou falando algumas coisas, mesmo por medo ou por uma competição profissional. Mas falar que o outro profissional não escreve bem, não faz isso, não faz aquilo, pode ser até considerado uma pitadinha de inveja, né? Porque às vezes a inveja, algum comentário que é feito para aquela pessoa, para quem você tem a inveja, né? O seu alvo, o alvo da sua inveja, às vezes a pessoa, o alvo daquela sua inveja, você vai falar alguma coisa meio que para desmotivá-lo. E aí cai naquela
não consegue mais ter aquela habilidade, ele não consegue abrir e se expor na sua habilidade. Entendi. Você acaba, a inveja é tão forte que eu quero apagar sua luz. Que você faz de tudo para apagar o brilho dos outros, é isso? Ninguém precisa apagar o brilho do outro para poder subir. Ah, pelo amor, né? Se você não tem competência, você não vai se estabelecer nunca. Pode até estar bem um pouquinho aí, ficar um tiquinho na sobrevida, mas um dia a máscara cai, não é? E quando cair, você já sabe que aquela pessoa não era para estar ao seu lado. Porque a inveja, às vezes, eu acho que tem 2 graus, assim. Vamos ver se a gente consegue ter mais graus, tá? Mas primeiro é ter aquilo que o outro tem sem tirar dele. Isso eu chamo de inveja santa. Isso, aquilo que você quer ter, mas não quer roubar do outro. E a inveja que você quer ter, mas quer que aquele outro não tenha. Aí já é inveja maldosa. Né? Aí eu quero ter aquele brinco, e daí você vai olhar até desfarela o brinco da pessoa. Mas você sabe, uma coisa que é muito normal, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o casamento da Maria é a coisa mais linda do mundo. Você viu? Ela só anda de mão dada, ela tem o carro mais bonito de todos. Mas você sabe se existe violência doméstica lá dentro? Porque a violência doméstica a gente tem que falar, né? Que a gente sempre fala disso daqui, desse tema aqui no Doutoras. Ela não é só física, ela é psicológica, ela é de várias formas. Enfim, aí, quando você não consegue entender bem, ou você se coloca no lugar do outro somente naquilo que você entende bem, entende bom, isso daí nem sempre é a realidade, não retrata aquilo. Então você olha a pessoa, fala, olha, ela tem um carro bom, ela só anda de meio, veste coisas como lindas, se estivesse na passarela, só usa Louboutin, bolsas, vestidos feitos por estilistas e etc e tal. E de repente você nem sabe se aquela pessoa que está vivendo aquilo, que você olha para ela e acha que ela é extremamente feliz e você cobiça aquilo que é dela, você chega a invejar mesmo, aquele olhar que mata, né? pontudo, né? Vixe, pega, dói no peito e dói na alma. Um olhar desse maldoso. Você acha que a pessoa é tudo aquilo que você gostaria de ser, mas você nunca jamais em tempo algum perguntou para ela como é que foi, como é que ela chegou até ali, qual foi o preço dela para ela chegar naquele aspas apogeu que é o que você pensa que ela vive. O preço e a facilidade também é difícil de a gente medir, né? Porque assim, às vezes você acha que foi fácil, mas pro outro foi muito. Cada um sabe de si. A pernada que deu foi muito, muito longa, né? Mas, às vezes, você acha que o seu sonho foi muito mais difícil que o outro. Mas não é assim que a gente consegue medir, não consegue medir, né? Em quem vocês acham que causa mais mal o sentimento da inveja? Na pessoa que é a vítima da inveja, que é a pessoa que é a invejada, ou no invejoso? Eu acho que no invejoso, porque sofre a falta, sofre a vontade. Às vezes quem é o alvo não conseguiu. Será? Será que quem está em vítima de inveja é a pessoa que mais está sofrendo? Eu acredito, até por uma questão de psicologia e tudo, que quem sofre muito mais com a inveja é aquele que é o invejoso e não o invejado. O alvo. Não é o alvo. Essa pessoa, ela acaba tendo aquele sentimento e ela não consegue ficar sem aquilo, sabe? Aquilo lá passa a ser algo, uma necessidade dela passa a ser perseguida. Eu acredito muitas vezes
a pessoa que é invejosa, agora que a gente vive neste mundo virtual, ela começa a praticar até aquele crime que a gente chama de stalker, que é aquela pessoa que persegue o outro pela internet, porque ela quer viver tudo. O influencer. Influencer, às vezes, a ideia do mundo perfeito da internet. É porque a pessoa, quando aparece na internet ou aparece em alguns lugares, ela nunca vai aparecer de uma forma ruim. Ela sempre aparece bem, aparece feliz, maquiada, ela aparece dando sorrisos. Nossa, tudo muito perfeito. Sim, um mundo perfeito de... Como é que é? Perfeito de Bob, Sofia, essas coisas assim. Então, até que ponto mesmo aquilo que você vê é o que é e qual é a maior vítima? Eu acredito que seja o invejoso e não o invejado. Né? Outra coisa que é muito ruim, assim, a pessoa vai ficar perseguindo tanto, mais tanto, que ela vai acabar não tendo a própria vida e não vai conseguir evoluir. Peraí, gente. Ela não vai conseguir evoluir na própria vida, porque o que ela quer somente perseguir aquilo que é do outro. Não é? Então é muito mais fácil você desejar o do outro do que ter o próprio. E aí você viver a vida do outro do que viver a vida a sua própria vida. Você já viu aquelas novelas? Não tô falando que isso seja uma realidade, tá? Tô só dando exemplos aqui. Um dos exemplos é as novelas. Aí você vê as moças que trabalham nas casas, nas mansões e tudo. A patroa viaja, elas começam a vestir as roupas das patroas, deitam na cama das patroas. Gostaria de ser tal como. Gostaria de ser aquela pessoa. E às vezes a pessoa não se coloca na sua posição mesmo e acaba sofrendo depois. Mas é sortuda essa patroa, não? Quando cai na realidade, cai em si, ela vai ver que ela não tinha mesmo aquela vida boa, que ela não tem aquela jacuzzi. Ai, gente, eu vou falar do Louboutin de novo, né? Do Louboutin, aquele sapato chiquetérrimo, carérrimo, as bolsas de grife, as viagens internacionais. Porque quando a gente inveja, a gente só inveja as coisas boas. Vocês já pararam para invejar santamente? O que é ruim? A dificuldade? Não! Às vezes as coisas simples da vida. O quê? Um beijo, um abraço de mãe. Estamos na dificuldade, mas filho e mãe estamos juntos. Olha a história agora da família. Está todo mundo passando por momentos difíceis, mas a família está se unindo. Muita gente agora, a gente brinca, né? Muita gente está terminando o casamento. Mas tem muita gente que está se conhecendo agora. Namorou 20 anos depois casou. Ai, que inveja dessa pessoa, é isso? Conhecer um novo amor? Que era o seu próprio amor de antes, mas está se conhecendo agora. Então, são várias situações onde as pessoas apresentam a inveja. Né? Inveja do cabelo que cresceu tanto na pandemia, de tanta vou falar vitamina. Pra vocês, podem ficar cheios de inveja, porque hoje, já que eu tenho a minha irmã aqui, que é médica, e ela me fez um peeling para eu ficar cada vez mais bonita aqui. Se a gente aparecer alguns dias aqui, porque como as lives são diárias, se a gente aparecer algum dia descamando, não se assustem, é o antes, durante, o depois. Morro de inveja. Inveja da pele santa, linda. da pele linda, isso mesmo. Mas tudo tem um preço. Arde, dói. Descama. Aparece meio tensa no pain, no dias. gain, não é? Aquela pessoa que viaja o mundo. Você tem inveja? Eu tenho inveja. Trabalha aqui, viaja aqui, viaja lá, conhece o mundo. Eu acredito que existem várias formas de você ter inveja, né? A gente já falou da inveja santa, que é aquela que você não quer tirar do outro.
e quer ter para si, e daquela inveja que é a inveja pura mesmo, que é aquela inveja que você quer mais que o outro perca e que fique para você. Eu quero viajar, claro que eu quero viajar, mas eu sei que tudo tem um custo, não é? Então eu não vou querer tirar de ninguém para eu poder ter a minha viagem, não é justo. Boa noite, pessoal, aqui. Muito obrigada pela presença. Então, será que tem gente que tem inveja de agradecer? Tem gente que deve estar com inveja de não estar assistindo a nossa live hoje. Pois é. Mas assim, gostaria gente, de estar e não está. Percam já esse sentimento, porque infelizmente, se vocês não conseguem estar com a gente às 21h21, estamos também lá no YouTube. Se inscreve no nosso canal, porque quando a gente conseguir, a gente ainda vai batalhar, mas quando a gente conseguir 1000 inscritos... Não vamos falar que é fácil depois, não, né? Invejar, e elas conseguiram tão facilmente. E tudo nosso, do Doutoras Respondem. A gente que faz. Nós fazemos. A gente tem vários amigos que dão algumas dicas pra gente, sim. Dicas mesmo de como usar uma coisa, qual é o lugar que você põe a luz. São coisas bem bacanas porque as pessoas conhecem o nosso projeto. E sempre aceitamos essas dicas. Total. As dicas verdadeiras, aquelas dicas que as pessoas querem realmente que a gente melhore, não querem a inveja da gente. Não, porque a gente melhorando, sabe o que vai acontecer? A gente continua dando o conteúdo trocando melhor. Informações. E a ideia do Doutoras Respondem é mesmo criar uma só voz, ajudar as pessoas, imbuir a todos de sentimento de solidariedade, que é algo muito sério, e as pessoas não sabem o conceito. Finge que sabem, vai lá, às vezes www.google, dá um Google, fala o que é solidariedade. Você tem inveja daquele cara que recebeu a promoção e você não? Na empresa? Na realidade eu não tenho, porque eu trabalho de forma liberal. Sorry. Mas eu tenho inveja de verdade daqueles caras que não têm conteúdo nenhum, não estudam, abrem a câmera, fazem live junto com a caixa d'água. Pois é. Na laje. E putz, bomba a live dos caras. Não tem conteúdo nenhum. Competir com a live dessa não é fácil, não. Não. Olha, quando eu crescer, quero ser igual a vocês. Isso é inveja. Inveja santa. Eu que quero ser igual a você. Um cara cheio de propósitos, de objetivos, que consegue fazer exercício dentro da própria casa. Eita! Isso sim. Vida boa! Que consegue estudar, melhorar, se aprimorar. Isso sim. Eu falo mesmo, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Isso não é inveja. Eu acredito que isso aí é uma forma de admiração. Admiração é diferente de inveja, isso mesmo. A admiração faz com que a gente também tenha um impulso nas nossas dificuldades. Por exemplo, se eu estou passando por uma dificuldade e vejo minha irmã lá lutando, eu falo, nossa, mas eu queria ser assim. Não, eu quero ter a admiração pelas coisas dela para poder crescer. Porque o invejoso, Dri, você acredita que o cara sofre, a mulher sofre de ver o bem-estar do outro. Eu acho que chega até a adoecer. Claro que sim. E aí a pessoa vai lá, faz a tal da terapia e busca na arte, busca no tudo. Não, aí não fala mal da arte, por favor. Não. A pessoa busca situações para poder sair daquilo, mas enquanto ela não consegue entender dentro dela mesma quais são os sentimentos, é a gratidão que fazem dela essa pessoa que está precisando de ajuda. Seja grato por aquilo que você tem. A gratidão faz com que você transforme a inveja e te deixa espaço para caridade, para solidariedade. E vamos combinar uma coisa aqui. O que você faz para minimizar a inveja dos outros? Aquele olho grego. Na verdade, a gente vai na Turquia e tem um monte de olho, não é olho turco, porque aquilo lá é olho grego, mas vende na Turquia.
Sabe o que eu acho? Obrigado, nós somos tops, adoro! Obrigada. Sabe que eu vejo muito, né? A gente entra nos lugares, aí a pessoa já coloca aquele olho grego. Aí vai atrás do escritório, entra no escritório Ou da baguá, pessoa. né? Baguá também. Eu tenho Aqueles várias das espelhinhos. minhas superstições também. Só saio de casa com o pé direito, porque daí eu sei que meu dia vai estar bom. Se eu encontrar algum invejoso no meio do caminho, só rezo pra alma e tá tudo certo. Deixa eu falar. Vai. Colocar aqueles potinhos com Sal grosso. alho, pimenta. É diferente do Feng Shui, tá? O Feng Shui é para harmonizar o ambiente. Não é para deixar o ambiente com uma energia que flua. O ambiente harmônico. É bem diferente. É diferente. Porque o Feng Shui... Não é mandinga. Não, o Feng Shui é uma forma mesmo de você tornar o ambiente mais harmônico, mais prazeroso. Você sente num lugar... Com energia. Energia boa do lugar, né? Então... Fonte, vasinho de pimenta, sete ervas, espada de São Jorge, alecrim, canela, que mais? Arruda, pelo amor de Deus, arruda. Toma banho de sal grosso. Espelho, do figa, pescoço olho pra baixo. de sogra, elefante, que mais? Você sabe que eu falo, né, que nós advogados, a gente não é só digno de inveja. Nós somos dignos mesmo até... de compaixão, muitas vezes. Olha, eu vou colocar nesse sentido. Porque a gente, às vezes, faz um trabalho que as outras pessoas não querem fazer. Muitas vezes, os advogados vão comunicar a demissão, o desligamento de um funcionário. E aí, quem é o ruim da história? É o advogado que foi lá e fez o ato. O meu desligamento é o desligamento da vida. Não é legal falar. Não. Tá com inveja da minha posição ou não? Não tô. Não, mas você quer saber uma outra situação? Cada um, cada qual, você entendeu? Cada um na sua, com alguma coisa em comum. Não é? Olha, óleos essenciais são legais também para deixar um ambiente harmônico. A gente tem um estado de paz. E aí isso deixa a gente numa frequência positiva e atrai as coisas positivas. Então, por exemplo, mirra, o olíbano, lavanda, o alecrim, esses óleos essenciais são muito interessantes para que você deixe o ambiente numa energia boa e você atrai coisa boa. Justo. Sim. Mas então, além dessas mandingas todas, arruda... banho de sal grosso, rezar, orar, fazer novena, tudo isso. Na igreja. O que mais você faz para se proteger de pessoas invejosas? Deixa eu só falar uma coisinha também. O incenso, que é o olíbano, o incenso e a mirra, na igreja é utilizado para passar nos locais. E isso foi feito até estudo de melhor purificação do ambiente e ajuda em curas. Mas isso aí vocês podem ver, em qualquer religião existe alguma coisa para poder afastar a inveja, né? Porque tem uma espiritualidade, espiritualidade é uma das áreas da medicina, tá, gente? Existem vários congressos de medicina com um aspecto espiritual, tá? Meditação também é importante para afastar a inveja. Tem uma coisa que eu queria falar que não é muito legal, vou falar rapidinho. Paciente com vitiligo, em alguns estados, inclusive do Brasil, parece que a gente vive numa idade assim, da idade da pedra. Corta o dedinho de paciente com vitiligo. Vitiligo é aquela doença que não tem, que fica bem mais clara a pele, né? Você não faz a cor da pele, melanina. Então... E ela pode acontecer em qualquer parte do corpo. Em qualquer parte do corpo, braço, ou no corpo todo, ou segmentar, que é uma parte, né? E não tem reversão. Ou você despigmenta dependendo do grau que estiver. Ou você tenta repigmentar dependendo se for pouca lesão, tá? Mas é uma defesa nossa contra a nossa cor da pele, tá? E existem pessoas que cortam o dedinho
de paciente com vitiligo para ficar com talismã. Credo em cruz. No Brasil, gente. Tem que ficar atento que isso existe. Século agora. Pelo amor de Deus, isso é mutilar. Não tenham inveja de pessoas que queiram ter o dedinho do outro. Isso não é pra ter inveja, gente. Isso daí é a pessoa que precisa mesmo repensar algumas coisas na vida. Crendices, mínimo, né? Então tem que tomar cuidado com essas crendices também, tá? Uma coisa é você deixar um ambiente bom e outra coisa é você acreditar nesse tipo de, sabe? Crendice, que é ninguém... Quem disse Berenice? Isso. Né? Dri, sabe uma das coisas que eu acredito que seja excelente remédio contra inveja? Como? Ó, eu vou vontade? falar até daquela coisa dos 3 macaquinhos, você lembra? Não vejo, não escuto e não falo. Não é assim? Tem outra frase que a gente ensina muito. Eu tenho 2 olhos, 2 ouvidos, uma só boca. Então isso significa veja mais, ouça mais, fale menos. Quanto menos você fala de você, tanto faz em qual ambiente você quer estar falando, seja no familiar, seja no seu de trabalho, seja em convívio com amigos. Falou demais, dá bom dia a cavalo mesmo. Você sai dando bom dia. Tem gente que fala assim... Aí depois você fala, ai, as coisas não dão certo pra mim, que é isso? Não é assim não, Tem gente que diz que quando você fala... precisa abrir o guarda-chuva da crítica. Porque ela vem. É uma inveja, é um tipo de crítica não construtiva. Ah, mas aí cabe a você receber essa crítica. Porque eu também acredito que o invejoso seja aquele tipo de pessoa que seja um admirador mesmo, sem consciência dessa admiração. É um limite tênue, hein? Total, porque aí você tem que ver qual é a consequência dessa inveja que ele tá te trazendo. Sabe um termo atual? Hater. Oh, haters. Os seus haters são invejosos também. Porque no mínimo querem ter a postura de que você está tendo para se expor. No mínimo é a postura. Agora, se é de questão de posse, se é uma questão de ter a qualidade, a desenvoltura, haters. Se tem aqueles pessoas que odeiam, eu realmente só quero saber para poder ressignificar comigo mesma e entender o porquê desse sentimento. Mas a pessoa que tem esse sentimento, ela vai precisar resolver com ela própria. Eu não tenho muito o que fazer. Entre as mulheres existe aquela invejosa. A invejosa assim, ai, as suas unhas estão compridas, né? A minha nunca cresce. Uma coisa que eu acho muito Aí vai lá e quebra a unha da outra até. Ah, e já ensinam outras coisas, né? Quando você vai na manicure e vai fazer sua unha, deixa eu ver sua unha, amiga. Mostra sua unha em forma de garra. Porque se mostrar de outro jeito... se você mostrar assim, aí a pessoa já vai olhar pra você e já vai estar com aquela outra sensação, né? É, claro. São crendices mesmo, mas... É que ocorre no dia a dia, né? Ocorre. São situações normais, gente. A gente brinca aqui... E os relacionamentos, então? Ai, eu gostaria de ter o par perfeito que ela tem. Ou aquele casamento perfeito. O casamento perfeito. O trabalho perfeito. Isso. Família Doriana. Você já viu que ela nunca tem nenhum fiozinho fora? A pessoa vai, te olha, te mede da cabeça aos pés. Ai, sabe o que me veio agora? Ai, eu gostaria de ter a pele que ela tem. Ela não tem nenhuma ruga. Ah, mas também não conhece a doutora Adriana, né? Eu vou propaganda. Não é nem propaganda. Agora é um fato mesmo. É um fato, ó. Veja aqui. No ai, pronto. Mas a pessoa não conhece mesmo. Então não vai conseguir. É melhor você falar mal daquela pessoa. Porque às vezes assim, você tem a inveja e vai falar mal daquela pessoa para diminuir o brilho dela.
É melhor você falar mal pela frente ou pelas costas? Mas geralmente a pessoa não vai ter essa coragem toda de chegar na sua frente e dizer que está com inveja de você. Porque a pessoa, se ela consegue fazer isso, aí aquela inveja ela já santa. está, nem Aliviou. santa, eu acho que ela já está começando a ressignificar o sentimento. Isso, aliviou. Tá, aliviou, mas não é santa. Santa, você tem que ter pura. certeza de que pura você... mesmo. A gente está criando um conceito, tá? Inveja santa. A gente tem que ter certeza que a pessoa, ela está fazendo aquilo, falando que está sentindo determinada situação ou sentimento, mas que é de coração. Olha, que legal que você comprou um carro. Quiçá um dia eu consiga ter essa mesma sorte. Benze o carro para não bater? Aí você faz o que for necessário, gente. Nessas horas é melhor não pensar muito e proteção. Falar pelas costas, assim, significa que você vai falar para outra pessoa. O que eu acho e mais aí legal... você vai divulgar uma imagem ruim daquele ser. Assim, é chato, até não é diplomático falar assim, né? Quando a pessoa não está... Olha, sabe, porque isso, aquela lá fez isso, ela tem isso. Geralmente acontece muito com as mulheres, né? As mulheres pegam, medem dos pés à cabeça, conversam. Ai, roupa amiga, combinando, como tecido. você está linda! Aí, de repente, sai a amiga que tá linda, vai embora. Fala assim, gente, ela não sabe nada. Misturou o marrom com roxo. Enfim, o que seja. Mas, gente, por que fazer isso? Por que mentir? Ou por que falar alguma coisa que não é? E depois ainda vem e fala assim, mas era um Giorgio Armani. Não é? Olha, eu já tive muito problema com pessoas invejosas. De verdade. Teve uma pessoa uma vez que atire a primeira pedra. Quem não teve? Quem nunca sentiu uma pontinha de inveja. Ou quem nunca foi vítima de alguma pontinha de inveja. Não precisa responder, não. Façam a reflexão aí com vocês mesmos. Teve uma pessoa uma vez que veio num aniversário na minha casa e filmou minha casa inteira para mostrar para a mãe. E ainda depois falou assim... Isso eu não sabia, Cis. Coisa séria, hein? É sério. Aí ainda me comentou, nossa, mas você estuda isso e aquilo? Nossa, mas você não vai fazer nenhuma coisa direito? Mal sabe ela que passei nos dois, concluí os dois, com louvor. Sorry. Não, ó. Foi minha conquista. Não queira tirar do outro. Isso é muito feio. Mas quem sofreu? Ela. Eu conquistei. Sim. Eu acredito o seguinte, quando a gente é vítima, seja de inveja, seja de um falso contra você, seja de um pressuposto contra você. Você nunca ouviu falar daquela coisa assim? Sempre achei que você fosse antipática, arrogante e tal, etc. Aquela primeira impressão, né? Aquela primeira impressão. Então, os preconceitos, já diz, né? Preconceito. Eles não podem ser fator decisivos e para você também definir um caráter. Aliás, quem é você para definir o caráter Tem de um outro? medidor, um caraterômetro. Caraterômetro. Eu não sei como é. Neologismo puro aqui no Doutoras Respondem hoje. Então... Olha, uma outra coisa se você tem inveja do outro, você não está focando no seu. Se você não está focando no seu, está dispersando energia para conquistar. Boa, Cis, mandou bem, maninha. Tô com inveja agora da sua inteligência. Não, a gente tá junto. Pois é. Juntas vamos. Esse espírito agora não foi ensaiado, não foi combinado, não foi nada disso, mas a gente conseguiu mostrar para vocês aquilo que a gente realmente quer.
ela teve uma ideia que foi sensacional, eu curti. Não tive a mesma ideia que ela. Veio. Mas eu consegui elogiar. E trouxe junto Brinquei comigo. com ela, falando, boa, maninha, não sei o que. Mas, no final das contas, o que a gente fez? Nós agregamos o que é dela de bom com o que é meu de bom. E aí, as duas caminham para a mesma coisa de resultado. Também não é assim, só ficar levando o outro nas costas, pra caramba também. Não é só levar o outro nas costas, porque daí existe uma quebra de forças, digamos assim. Né? Porque você tem que dar a vara para pescar, mas não é só pescar pelo outro. Mas pescar junto vai bem. Vai. E aí acaba que esse é um dos sentimentos que você vai minimizar mesmo a inveja. Então, a primeira dica de todas, para mim, com relação à inveja é... Como é que é? Surdo-mudo. Os 3 macaquinhos, né? Fale menos, veja mais, ouça mais. Essa é a melhor coisa. A segunda coisa que eu acredito que seja muito positivo para você ajudar a pessoa que está vivendo aquele sentimento, pode não ser até você o invejado. Mas se você tem essa sensação de que alguém está atrasando a própria vida porque está vivendo por causa do outro, ou queria ter o que o outro tem, tenta conversar, não vai chegar na cara também, né? Fala, para de ser invejoso. A falsidade, eu acho que ela anda junto com a inveja. Porque uma postura falsa pode demonstrar, sim, que a pessoa quer ter aquilo que você tem. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar... Ai, amiga, você tá tão linda com essa saia. Isso aí. Para. Aí não é... Eu acho que dependendo de como você interpreta isso, a pessoa vai falar que isso não é uma inveja. Isso daí é uma mentirinha. Né? Continue assim. Não, essa roupa que você escolheu tá ótima. Aí quando vai ver, é a feiosa da balada. Pois é, porque era sempre aquela amiga que tinha sucesso com os rapazes, e aí ela vai lá naquele dia, acha que tá linda, plena, absoluta. Olha a estratégia, gente, que não é o invólucro que faz a pessoa. Ela é porque ela é. Existem coisas que eu vou falar. O professor da sua escola, quantas vezes você pega... da sua escola, da sua faculdade, enfim, você fica lá olhando a pessoa e admirando literalmente aquilo que você está absorvendo daquela pessoa. Aí você fica pensando, nossa, queria saber como essa pessoa sabe. Né? Para e usa isso como exemplo para você. Ressignifica mesmo as coisas na sua vida. Que a inveja, ela tem que existir um pouquinho, assim como a ambição. Eu não acredito que a ambição é dosada. Tudo que é demais atrapalha, tudo que é de menos também atrapalha. O ponto de equilíbrio é a chave da evolução. Enquanto a gente não conseguir chegar nesse nível, vai demorar um pouquinho para a gente poder parar de ter esse sentimento. Então, Dri, vamos lá. Vamos ajudar a pessoa que está sentindo esse sentimento de inveja e não consegue evoluir. Sai que esse corpo não te pertence. Sai disso, sai dessa vibe. Fez a mandinga. Solta a muleta. Fez todos os patuás. Tudo, botou lá o sal grosso com pimenta alho. De todas as cores. O olho grego. E aí... Não é turco. Veja, conversa com a pessoa. Fala, o que está acontecendo com você? Por que será que isso daí está... Por que será que a sua vida não está fluindo? Né? Por que será que você está se sentindo dessa forma? O que a outra pessoa tem que você gostaria de ter? Mas aí, olha as suas bênçãos, olha as suas conquistas. Olha as suas qualidades. Às vezes a pessoa não consegue se ver nas suas próprias qualidades e só vê o ruim em si, porque no outro acha que é melhor. Então, se você tem alguém invejoso, de repente ela não consegue ver em si a coisa boa dela.
Só vê um do outro. Então, aqui a inveja ela pode ser desencadeada por várias coisas, né? Pelo ódio, pelo ciúme, pelo... que mais? Pelo ódio, pelo ciúme, pela cobiça, pela falsa interpretação de sentimento bom ou de que a pessoa tem uma vida que você gostaria de ter. No latim se chama invídia. Desejo, ganância, ambição, são todos esses sentimentos que eles podem chegar na inveja, na toa, que a inveja é um dos pecados capitais. Pecados capitais, é isso mesmo. Se você tem inveja de alguém, você está pecando. É bem possível. Bem possível que você peque. A inveja santa também é pecar? É pecar. O olho gordo. Se você tem inveja bora santa. Fazer exercício. Se você tem inveja santa. Bora fazer exercício pro olho. Todo mundo pro oftalmo, quem tem inveja. Bora fazer exercício contra o olho gordo. Opa, nutricionista. Nutrólogo. Endócrino. Todo multidisciplinar pra inveja. E o oftalmo. Até perdi o que eu falo. De repente, assim, nos óculos também muda um pouquinho e aí vai. Então, assim, o que pode ressignificar a inveja é você olhar para si, para suas conquistas, ver a sua biografia, o que é que você realizou na vida e ter um equilíbrio interno, né? O pensar, o sentir e o querer, eles têm que estar alinhados. Aquilo que eu fico imaginando, eu também tenho que colocar. Senão aquilo não pulsa dentro de nós. Então, se você não consegue fazer uma reflexão, acaba passando para a vida do outro. E a vida do outro é do outro. A responsabilidade do outro é do outro. Até que elas se encontram. O meu espaço se encontra com o do outro. E vou colocar uma outra coisa aqui pra gente pensar junto. Diga. O que causa a inveja? O que é o que é? O que é o que é? Causa mais inveja. O dinheiro ou o que a pessoa realmente é. Vixe, vou chamar o Felipe, o que é? Peraí. Felipe é meu filho. Então, o que é o que é? Que causa mais inveja? O dinheiro ou quem é você mesmo, que você é a pessoa que está sendo invejada, não o seu dinheiro. Então, se a pessoa vive da aparência do outro, né? Eu acho que se o existe. Influencer faz algo, você também faz, aí a pessoa vai ter a então inveja vamos lá. Vou pular. Você vai pular também? Influenciou o influencer? Calma lá, não é bem por aí. Eu acredito que as pessoas elas tenham mais inveja, por mais que não admitam, da pessoa, do brilho, daquilo que ela mostra ou daquilo que decorre dela, daquilo que ela fala, do que dos bens propriamente ditos. Os bens é a forma de materialização da inveja. O sentimento é intangível. E a beleza interna atrai o resultado material. Porque você está tão bem, tão positivamente, tão certo dos seus valores, agindo com coerência, que aquele resultado ele virá. E sim, prestem bem atenção nisso, fica a dica. É a dica. A dica. Influencer? Não, agora é de pessoa mesmo. Aquilo que você é, quem você é, a sua essência, ela não muda. A pessoa pode querer ser você, pode querer copiar você, pode tudo. Tem até uma música sertaneja que eu nem lembro agora quem é o cantor, porque a Adriana também nem ia me deixar cantar, mas ela fala mais ou menos assim, porque eu não sou cantora. Não tenho inveja disso. Não. Tem que ter, porque a gente tem que ter cultura de todos os da sofrência. A música fala assim, por mais que você tente, por mais que você mude seu cabelo, por mais que não sei o que, você não é ela.
Então não tente ser aquilo que você não é. E você não vai conseguir. Sabe uma outra coisa que é muito interessante? Eu queria falar. Peraí. Tá, vou Vou até anotar para não esquecer. Não tente ser aquilo que você não é. E muita coisa interessante, né? A pessoa vai lá, ensina. Você pode até assimilar, você pode até aprender, mas o raciocínio, aquilo que a outra pessoa é dela. Não adianta você invejar aquilo, porque é dela. Então, por exemplo, uma petição que você faz, sei lá, uma defesa que você faz. Tá na sua essência fazer aquela estratégia. A forma de analisar. Então, tem muita gente que vai ficar lá olhando. Agora não mais assim, né? Google. Porque não é mais livro. Não, agora é assim. Agora é no dedinho só, né? Ou no scroll. Isso. Você vai... A gente às vezes consegue olhar porque já tem um olho treinado. Você pode se treinar para ser alguém mais expert num determinado assunto. Mas por mais que você treine, tem coisa que é nato. Você pode invejar e pode trazer para si aquela benesse, aquele exemplo. Mas você nunca vai ser o outro. Você faça a sua identidade. No meu trabalho também. Às vezes eu olho uma doença de um jeito, meu colega olha de outro, porque a gente tem vivências diferentes, a gente tem estudos diferentes. E assim, tudo bem. Tudo ótimo. Eu tenho um jeito, você tem outro. Agora, o que eu anotei aqui, eu queria falar sobre a essência que você me falou, me veio um negócio aqui. Essência, óleo essencial, a sua essência é o que importa, a sua essência é o que é essencial, tá? Então realmente não vai ser o do outro. E para isso também você tem que ver na sua vida o que é essencial. E esse essencial que é da sua vida, ele tem que estar de acordo com a sua essência. Isso traz um equilíbrio para que você possa não ficar em desespero querendo do outro, porque já está preenchido com aquela sua essência plena. Basta. Que bacana. Então eu vou trazer aqui, vou fazer um link com uma outra live que nós já fizemos, já faz tempo, que foi com a Giovana. Giovana ensinou e a gente falou bastante a respeito do empoderamento. Empoderamento, o conceito literal do negócio não é ter poder de coisas, de bens, de status, mas sim ter poder de si. De repente, o que você inveja mesmo é que aquela pessoa ela tem um autoconhecimento e um amor próprio tão grande. Ela se gosta, se conhece e se respeita na sua plenitude de uma forma tão magnânima que isso sim vai gerar frutos para a vida dela e aí sim, pronto. Tem como ficar longe de invejosos? Não tem. Quando você é dono de si, senhor de você, do seu destino, manda ela de novo. Aí se blinda, né? Sim, você vai conseguir saber quem é você. E detalhe, que é o que fica também mais uma outra coisa que eu acho legal de dizer. As pessoas, elas vão tentar tirar você do seu caminho, elas vão tentar tirar o seu posto te desestabilizar. De empoderada. Ok, se em determinado momento você balançar, você pode até cair, mas você vai levar o seu tempo e você vai de novo voltar a ser senhora de si. E quando você de novo se encontrar, entender a sua essência, não vai ter mais invejoso que te carrega. Porque existe. Tira o invejoso que te carrega. Tira esse invejoso daqui, mas a pessoa ela acaba mesmo sabendo que aquela inveja não vai dar certo. Mas existem várias coisas na história mesmo.
falando de inveja? Reino, as batalhas, as conquistas. Isso também é uma questão de ter poder. Uhum. O poder gera inveja. O poder do quê? Pode ser poder de ganhar dinheiro, poder de sedução, poder da beleza, poder da fala, poder da desenvoltura. Esse poder, o empoderado, vai gerar a inveja. Então, aí vamos voltar a falar aqui de novo. Alguns dos remédios que eu entendo ser mais justos e perfeitos e adequados para o tratamento contra os invejosos ou proteção. Será que tem isso mesmo? A primeira coisa é falar menos e ouvir mais. Tá. A segunda coisa é tentar sempre buscar uma conversa. Não necessariamente abordar logo de cara essa situação da inveja. Por que você está sentindo isso? Para com isso, para não sei o que. Vai tentando. Não negue, né? Não negue, mas não seja tão enfático. Porque a pessoa não vai admitir. Isso. Tá? E assim, existem tratamentos. A pessoa pode, por mais que você seja senhor de si, empoderado, a inveja pode matar de verdade. Sim, contra a inveja. Por quê? Porque você tem que fortalecer aquela individualidade. Então existe medicamento sim, até antroposófico dá pra gente fazer algumas coisas com minerais, com plantas, para que deixe aquela individualidade forte a ponto de reconhecer a si e não ter inveja do outro. E é assim, ó. Então, você que está sendo invejado, a vítima da inveja, você não precisa mudar quem você é, nem a sua essência, para que esta inveja acabe contra você. Muito pelo contrário. Você simplesmente vai evitar o convívio, evitar o contato, evitar fornecer informações pessoais e profissionais, falar menos de si. E sabe uma outra coisa também, que a evitar falar? Existem muitas pessoas que falam para serem aceitas no grupo. Então, não é para ter não é que ela quer que cause inveja, né? Não tô falando, eu fiz isso, eu tenho isso daqui, eu vou me mostrar. Não é querer se mostrar. É para você compartilhar as suas realizações. Só que, às vezes, quando você compartilha a sua realização, sua conquista, o outro entende como, é snob, está querendo se mostrar, isso não deve ser verdade, foi muito fácil. Então, esses sentimentos que você gera no outro, porque o outro tem uma individualidade fraca e você só está querendo compartilhar suas conquistas, você tem que aprender a dizer, a saber com quem você vai compartilhar as suas conquistas. Porque nem todo mundo está para celebrar com você. Às vezes a pessoa está para tirar o seu brilho, porque não quer que você cresça, que você tenha a realização. Você sabe que nesse momento que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, a gente não tem como não falar de pandemia, muitas vezes. Tentamos, mas não tem coisa que não dá para evitar. Falando de inveja na pandemia, tem muita gente que está com inveja de quem está trabalhando porque tem condição de pagar as suas próprias contas, tem condição de manter a escola dos seus filhos, tem condição de ficar na sua própria casa em isolamento, nessa quarentena. Então, assim, é uma série de situações que você pode ter inveja da varanda gourmet. Pois, imagina, você está vivendo numa casa sozinha, uma casa enorme, sozinha. Ou você está vivendo num cômodo com mais 5 pessoas, né? Aquele que tem 5 pessoas
e pode conviver, não estar só, porque a solidão e estar só e solidão é bem diferente, os conceitos são outros, mas aquelas pessoas que estão vivendo num cubículo, em vários, podem ter inveja daquela pessoa que vive numa cobertura sozinha. E vice-versa. Ou aquela que está na cobertura sozinha não está trabalhando e aquele que vive com 10 no mesmo cômodo está trabalhando e vai conseguir pagar as contas. Vai ter inveja um do outro, cada um com sua referência. Geralmente a inveja, a gente faz essa ligação da inveja com dinheiro, com bens, com coisas. Mas a inveja, ela também pode ser: eu não consegui ser mãe, eu não consegui ter a minha família, eu não consegui ter minha casa própria. Aí já voltei para bens de novo, né? Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu gostaria de falar em público. Eu gostaria de ser síndico de condomínio. Não tenho inveja disso, não. Eu gostaria de ser dono do meu próprio negócio. Então, existem várias formas de você invejar alguém. E aí, as suas ações... Bom, tem gente que gostaria de ser cantor ou síndico de condomínio e não tem a condição. Não vai ter. Gostaria, porém, não consegue. Pode chegar a ser. Mas não se sustenta. Mas cai, cai. Máscaras caem. Um dia cai. Tal da inveja. E o pior, a pessoa às vezes galga tanto, faz tanto, que acaba meio que desestabilizando o invejado. Mas um dos melhores remédios para muita coisa nessa vida é o isolamento, para que você possa refletir em si e criar forças de novo. E, em aspas, e resumindo em uma única palavra, isso tudo é o tempo. Tempo é bom também. Tempo é muito bom. Tempo é amigo. O tempo revela. O tempo revela também aquela pessoa que tem inveja de você, porque a máscara caiu. O tempo revela aquela pessoa que falou algo de bom para que você consiga se reerguer de uma situação e crie força para continuar. Como é que a gente consegue diagnosticar essa parte importantíssima? Eu não podia deixar de falar isso, nem E vamos falar isso, ver se dá mais tempo. Não sei, mas o que como que a gente consegue diagnosticar ou falar que estamos convivendo com pessoas invejosas? Quando o outro tirou a sua paz, quando o outro te boicotou. Tem 20 segundos aqui no Instagram, mas nós vamos continuar no Face para finalizar isso. Muito obrigada pela presença, pessoal do Insta, e até amanhã. Até amanhã, pessoal do Insta. Não percam a nossa live, vai lá pro YouTube. Se inscrevam no nosso canal. Quem tá aqui no Face vai saber o finalzinho, esse diagnóstico das pessoas que são invejosas, que vivem com você. Uma das formas que você vai saber, a pessoa que vive com você, convive com você, ela nunca te faz um elogio. Nossa, mas a sua pele, hein? Claro, então você não é invejosa, você tá me elogiando. Né? Tá dizendo que é bonito, mas a pessoa invejosa, ela não consegue elogiar. O elogio verdadeiro é aquele que constrói. O elogio falso é a pura expressão da inveja. E é a expressão da inveja na cara, não é aquela de costas lá que eu falei antes. A pessoa invejosa também, sabe o que ela é? Competitiva. Eu tirei 10 naquela prova. Você tirou 10? Você não conseguiu tirar 10? Ela vai ser bem por aí. Como você não tirou 10. Como você não tirou 10. E a outra coisa de uma pessoa que é invejosa... Entendam, gente. A gente não pode só fazer essas interpretações de forma isolada. Nós temos que falar sempre e reunir as situações no tempo, no espaço. A outra coisa é a pessoa invejosa, ela critica demais. Ela só sabe falar coisa ruim.
às vezes às vezes é um misto de controle com inveja. Tem que saber diferenciar quando é controle e quando é inveja. E uma outra situação que pode ser mesmo um indicativo de inveja é que a pessoa ela não consegue mostrar nenhum tipo de felicidade com a sua própria conquista. Nem com a do outro. Nem com ela própria, muitas vezes. Ela falta não tem... felicidade, então. A pessoa tá carente. Então, de se alguma falta coisa. felicidade, falta ver, de novo, né? Falta ver as bênçãos que tem na vida. E assim, uma das formas de tratamento disso... Eu também queria falar. Posso falar? Calma, que só tem mais uma outra coisa que eu... Da forma de tratamento. Tá. Uma das coisas que eu já falei, então, elas não conseguem ficar feliz com as conquistas, nem com o sucesso das outras pessoas, nem muitas vezes com os próprios, e além de tudo, elas diminuem, elas subestimam as conquistas dos outros e às vezes até delas próprias. Comprou uma casa? Tá bom, financiou, vai ficar aí 300 meses pagando a casa. Pô, a pessoa foi lá e conseguiu, né? Então, o invejoso, geralmente, ele não consegue dividir nem compartilhar coisas boas. Uma das formas de tratar esse comportamento invejoso é olhar para si, fazer um diário das coisas boas do dia. Escolha pelo menos uma. Ao final do mês, você tem 30 pontos positivos de conquista. E lembre é uma coisa sempre muito de agradecer. simples, tá? Isso, lembre sempre de agradecer. No final do mês, você tem 30 agradecimentos. Sim. Agradeça O pelo 28, dia de né? hoje, agradeça o 29, agradeça pelo dia de amanhã, sempre. Então a gente vamos agradece. Finalizar com mais uma única coisa. Tá bom. Que eu não posso deixar também de falar isso. Não deixe de falar o que é necessário. Inveja, popularmente conhecida como olho gordo. Olho gordo. A gente falou que tem que ir para nutricionista? E tem mais uma outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Não existe ainda colírio diet para inveja nem olho gordo. Vou falar para o representante. Pode dizer, não existe. Então, fica a dica do veja mais, ouça mais, fale menos. E veja para as suas bênçãos que conquistou na vida. Muito obrigada por vocês amanhã. terem dividido esse tempo de vocês com a gente. Nós somos gratas e a gratidão estaremos com vocês esse daí também. Amanhã com um outro tema muito interessante. Participem com a gente. Até mais. Já estou com saudades de vocês. Tchau. Tchau, tchau.